a natureza nossa é não perdoar. Sim. A nossa natureza caída é não perdoar. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Sim. Agora, todas as vezes quando há o perdão, é graça de Deus. Pastor Lúcio, qual seria o significado do perdão da sua natureza dentro do Evangelho de Cristo, baseado nesse versículo ou em qual outro versículo que o senhor queira desenvolver? Perdão é uma história linda até quando chega a nossa vez, né? Sim. E como diz o C.S. Lewis, é muito mais fácil falar de perdão do que de fato perdoar. Então, o perdão, a gente pode fazer um estudo dele, a gente pode falar, tem lágrima nos olhos, a gente vai, conversa, mas na hora quando é a nossa vez, quando a gente é ferido, quando a gente é machucado, quando a gente é injustiçado, ou quando a gente mesmo falha e por causa da nossa falha, a gente precisa do perdão também, ou a gente precisa perdoar, então a história muda. E o reconhecimento também da nossa fraqueza para pedir perdão. Então, tudo que gira em torno na prática do perdão é um negócio extremamente difícil. Extremamente difícil. Isso é empírico, porque nós sabemos disso. Nós temos esse discurso, isso é muito fácil para a gente falar, isso é muito fácil para a gente conversar, mas realmente, quando chega a nossa vez, realmente é um desafio. Agora, por um lado, o que o texto nos aponta ali, que a gente vai desenvolver, porque esse texto é um texto extremamente rico, que a gente vai precisar de muitos textos para ajudar essa compreensão. Mas a grande questão é que, apesar de toda essa dificuldade, porque não é natural, o perdão não é uma coisa natural do ser humano. O perdão é um ato da graça de Deus. Essa é a primeira coisa. Não é natural. Porque a natureza nossa é não perdoar. Sim. A nossa natureza caída é não perdoar. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Sim. Agora, todas as vezes quando há o perdão, é graça de Deus. E às vezes não é nem nosso. A gente nem quer, né? A gente nem quer e não é nem nosso. Quando a gente perdoa, a gente mesmo diz assim, pai, isso aqui é a graça de Deus. Eu estou perdoando. Só Deus para ajustar isso. Por quê? Porque é instrumento da graça de Deus. Então, primeiro, a dificuldade. Segundo, que não é nosso, é de Deus, é a graça de Deus, porque é a fonte do perdão, é a fonte do perdão. Mas para a sua igreja, para os seus discípulos, o perdão não é uma recomendação, o perdão é algo que é extremamente... se existem condicionais na teologia, o perdão tem a ver com isso. Em que sentido condicional? Ou seja, está condicionado a minha oração com Deus com relação ao perdão. Sim. Está condicionado à oferta com relação ao perdão. Entende? Sim. Então, assim, não é uma sugestão. É muito mais do que é um imperativo, é uma ordem. E, nesse sentido, existem condições com relação a isso. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Sim. Deixa eu tentar ilustrar. E aí são os textos que a gente vai trabalhar. E esse texto está falando de oferta, que ele está falando de culto. Sim, culto. Que a ideia de culto adoração, né? é uma questão de emergência, é uma questão de urgência. Você não pode adorar, a ideia é mais ou menos o seguinte, você não pode adorar se você não está bem com o seu irmão, se você diz assim, eu não perdoo meu irmão. Não estou credenciado a fazer isso, esse ato, né? Isso. Não tem escapatória para o cristão. Se levar o cristão em consideração tem que perdoar. Se levar em consideração que essa pode ser, inclusive, a oferta que você levou ao templo no Antigo Testamento para pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Exatamente. É justamente isso. É o culto. Eu não posso me ofertar se eu não tenho a minha liberdade. Ou seja, eu não estou limpo, né? Pois totalmente. Porque quando ele está levando a oferta, é a oferta de perdão. Sim. É o culto que ele está prestando ao Senhor e ele está oferecendo. O melhor dele. A ideia é o seguinte, colocar o animalzinho no lugar dele porque ele está sendo perdoado. Então, peraí, você vai ofertar e aí esses textos e como os outros, eles vão apontar o seguinte, é aquele juiz, aquele credor, né? Sim. Que era mais ou menos uma dívida bilhões, impagável, bilhões, 500 bilhões, e ele com um pouquinho, entende? Sim. Ele disse, olha, então assim, a ideia é o seguinte, você que foi perdoado de uma forma gigantesca e você não perdoa seu irmão. Eu aprendi isso também quando eu estava lá em Brasília, era na minha adolescência, né? Fui para Brasília e aí passei um tempo lá e
peguei o carro, estava aprendendo a dirigir, peguei o carro da minha tia. Na época era um Fiat Uno. Naquela época, Fiat Uno era o top. E ele continua sendo... O Fiat Uno continua sendo o desbravador. Eu andando pelos sertões aí, meu amigo. Rapaz, esses Fiat Uno... Mas na época, o Fiat Uno, ele valia bastante. Era o carro da minha tia. Sim. Eu saí com um primo meu. E aí eu peguei lá, ele curtindo o Bride, aquele... É Bride, né? É o nome aquele rock. É o original. É o original. Que era de rock, ele curtia muito. E aí ele pegou e eu troquei de lugar para me pegar, para me dirigir. Na hora quando a gente saiu assim da frente da casa da minha tia, né? E eu acelerei. Quando eu acelerei, escutando o Bride, ali, aquele rock cristão, né? Sim. Sim. Ele baixou o freio de mão. E aí eu saí com o carro, sem experiência, e subi, né, na frente, assim, um pouco da casa da minha tia, tinha umas pedras, uns negócios, e a gente subiu, assim, tipo aquele super máquina antigo. Sim, tinha aquele super máquina que ele ficava só de um lado, assim, andando no muro, assim, e lá na frente o carro virou. Pá! Eu era adolescente. Essa dívida era impagável. Nessa época, meu irmão. Se eu já tive depressão na minha vida, foi nessa época. Você olhou a conta. Eu ficava no escuro lá, o pessoal me procurando, que eles me chamavam de Querus. Você, Querus, vem pra cá, Querus. E eu no escuro lá, triste, sem sair, fechado. Eu digo, meu Deus, uma coisa é você quebrar um prato na casa da sua tia. Você quebrar um prato na casa da sua tia, você pensou, você quebrar a televisão. O prato já é constrangedor. Imagina um carro Fiat Uno da época. Meu Deus. Minha tia veio de lá e disse assim, meu filho, o que está acontecendo? Minha tia Fátima, o que está acontecendo? Meu filho, graças a Deus não aconteceu nada. Você é meu filho, certo? O carro é carro. Isso aí não vale de nada pra gente nesse sentido. Agora, a vida de vocês, eu te amo, meu filho. Não se culpe com relação a isso. Você é meu filho. Olha só. Eu saí dali, aquela coisa curou, a escuridão saiu, saí das trevas. Desaluviando, né? Foi saindo e tudo mais. E aí foi voltando ao normal, aquela coisa. E assim, até minha esposa hoje briga comigo. Poxa, Lúcio, tu não tem cuidado, tu empresta alguma coisa. Se o pessoal quebra, entendeu? Por exemplo, pega algum CD meu, alguma coisa da época, né? Sim. Ou qualquer coisa, livro, tal. Eu digo, o meu débito era maior, eu quebrei, foi o carro da minha tia, não, mas essa visão é importante, muito importante. Eu quebrei o carro da minha tia. Aí, só que, depois de muitos anos, eu voltei para Brasília. Muitos anos, né? Depois, já adulto, com filho. Mas é impressionante. Lá no muro, sabe aqueles muros que vão sendo pintado? Aí eles vão marca lá. A marca do carro. Quando eu olhei assim, eu disse... Voltou tudo. Deus, voltou tudo. Eu digo, isso aqui é a marca da graça. Legal. A minha culpa... Olha só. A minha culpa tá aqui. Mas eu me lembro da graça. Então, assim... E como o senhor foi perdoado, como, né? Eu fui... O meu débito tá aqui, ó. E tá lá, ó. Eu digo, ó, isso aqui é a marca. Eu fui perdoado. Então, assim, perdão... para Deus, é tão libertador para nós, mas existe um elemento, já que eu fui perdoado pela minha tia de um carro, como é que eu vou brigar porque um copo caiu, alguém quebrou alguma coisa minha, pegou minha roupa, se eu fui perdoado pela uma dívida maior. Pela uma dívida maior. Então, assim, nesse sentido, é isso que o texto aponta. Sim. É isso que os textos vão E apontar. aponta para Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz, né? Que é uma dívida que a gente nunca vai conseguir pagar.